Bom dia, irmãos, amigos, familiares. 27 de junho de 2020. Choveu a noite toda, louvado seja o Senhor. Estávamos precisando. Mais um dia de pandemia, as notícias da nossa cidade que estava tendo uma abertura, parece que a partir de segunda-feira agora, 29, tudo será fechado novamente, sem nenhuma abertura. A pouca abertura que estava tendo vai ser encerrada. E para vivermos numa situação dessa é necessário que tenhamos força, sejamos serenos, tranquilos, sábios, para não tomarmos decisões precipitadas e nem sermos levados por tantas opiniões e por aqueles que querem nos arrastar para uma pandemia ainda maior, a pandemia do desespero, da revolta, das doenças mentais provocadas por situações análogas. Por isso eu quero falar de um assunto que quase todo mundo diz que tem, mas não sabe o que é e não sabe realmente se tem ou não tem. É fé, a fé em Jesus Cristo. O que é fé? Ora, segundo a etimologia da palavra e na Bíblia, fé é crer por conhecimento, ou fé é conhecimento. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Agora, se eu não conheço esse Deus, se eu não sei o que ele fala, não sei o que ele expõe, não tenho uma relação com ele, como eu vou ter fé? Então eu tenho dois tipos de fé no mundo. Uma fé que é uma crença natural em Deus, ou outros falam num ser superior, outros falam em espíritos, outros falam em tantas coisas, santos e vai por aí afora. Os indígenas que não tiveram a cultura, né, civilizada, como dizem, tem os seus deuses. Todos querem ter algo superior como uma espécie de amparo, de escora. Essa fé, essa crença natural que eles chamam de fé, ela vem por causa da criação do homem. Lá Deus soprou nas narinas do homem o espírito de vida. E é do seu próprio espírito. Então o homem não é capaz, no seu profundo íntimo, de negar a Deus. Ele luta com todas as forças para negar, mas ele, no seu íntimo, não é capaz. Por isso, a fé natural, a crença natural, traz todas estas confusões religiosas. Agora, nós temos a fé em Deus por conhecimento. E pela fé que nós vamos entender a palavra de Deus e vamos entender que o mundo, olha o que diz Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos, não interpretamos. Nós vamos entender o que realmente está aqui.
Agora, a crença natural chamada de fé, ela pega esta palavra e interpreta. Então, quando Jesus Cristo disse lá em Marcos 16, verso 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. A palavra realmente aqui não é será, já está condenado. João 3,18, Jesus diz assim, falando do Filho do Homem, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, como é que a fé em Deus e essa fé por entendimento, por conhecimento, chega ao homem? O apóstolo Paulo lá diz em João 10 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17. Por isso Jesus diz, ide e pregai. Quando estamos pregando o Evangelho, o Espírito Santo atua na mente humana, ele deposita ali a fé. Então, há apenas um caminho para a salvação e para que se tenha fé em Deus. Único, vivo e verdadeiro. Extingue-se todas as outras adorações. Este caminho não é outro senão Jesus Cristo. A afirmação é, e nenhum outro a salvação. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa sejamos salvos. Está lá em Atos 4,12. Eu estou citando os versículos, vocês podem conferir. As pessoas salvas em todos os recantos desta terra e em todas as épocas foram salvas por meio de Cristo Jesus. Mesmo antes da fundação deste mundo, mediante a fé no Salvador único, ou seja, Cristo, isto mediante a fé. Por isso, Efésios diz que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Há textos na palavra de Deus que afirmam que aqueles que foram salvos jamais perderão esta salvação e podem ter a segurança da salvação. E isto não depende do ser humano. Para eles não importa que outras pessoas creiam nisso ou não. Sua convicção é eterna aqui no coração e atuante, pois neles habita o Espírito de Deus. Lá em João 5, 24, afirma que aqueles que ouvem a palavra de Deus e creem em Jesus Cristo têm a vida eterna, passam da morte para a vida, portanto não entrarão em juízo. Também em 2 Coríntios 5,17 diz, é uma afirmação de que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, quer dizer, aquela coisa da morte espiritual gerada por Adão, por influência satânica, acabou. Há outros textos, porém, estes já nos mostram o quanto é verdadeiro o fato de uma nova vida pós-morte. Alguns julgam que não há base sólida na Bíblia para essa garantia. Mas eu os desafio para a leitura de mais dois textos apenas. João 10, 28. Olha o que diz João 10, 28. Eu vou ler. Ele diz assim, ó. E lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
João 6,37. Olha o que diz aqui. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O verso 65 desse mesmo texto vai repetir isso, depois de uma explanação de Jesus sobre a salvação. A afirmação deles é: ninguém pode afirmar que continuar firme na fé. Ora, a fé é um dom de Deus. Não é apenas uma crença humana ou algo transitório. Quando Deus dota o homem com a fé para a compreensão de sua palavra, esta jamais sairá dele. Mesmo quando está cambaleando na fé, o Espírito Santo sempre o traz de volta. Eu vou ler um texto no Velho Testamento, em Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 28, e os irmãos irão ver como é verdade isso aqui. 36, 25 a 28. Olha o que ele diz aqui, ó. Então aspergirei água pura sobre eles, quer dizer, Deus derrama água pura sobre nós, não nos mergulha. E ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies. Farei vir o trigo e multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Então, multiplicarei o fulcro. Olha, querem mais que isso? Tudo parte de Deus, nunca do homem para com Deus, de Deus para com o homem. Não é o homem que aceita Cristo, não é o homem que se decide por Cristo, não é o homem que vai atrás de Deus. É Deus que enviou o Filho e vai buscar esse pecador e tirá-lo da morte, para perdoá-lo. Afirma que o homem que andar nos caminhos da fé é o próprio Espírito do Senhor que o faz andar. Muitos afirmam, e eu creio na palavra, mas não posso afirmar que estou salvo. Ora, se é assim, realmente não está salvo. Estão crendo pela força humana apenas, e por sua interpretação, e porque o eu aceitou aquele que é superior a ele. Ora, quem nos aceita é Cristo, não somos nós que o aceitamos. Eles estão crendo pela força humana apenas, não pela força do Espírito de Deus. Ou apenas buscam em Cristo conforto para a vida terrena e não se importa com a vida em um novo céu, uma nova terra. E não se importa com o arrependimento para a vida, quer dizer, continuem seus pecados, ainda que pareçam transformados. Afirmo que a Bíblia é verdade. E ela não é como alguns estão dizendo aí, que ela contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Ela não tem uma contradição. Alguns estão querendo aí, há teólogos aí querendo mostrar ao contrário disso. Mas porque eles são orgulhosos demais para reconhecerem que há um Deus soberano. Embora eles saibam que ele exista.
A Bíblia é real, ela não esconde as fraquezas e os pecados humanos, nem ninguém, nem mesmo dos salvos. Mas ela garante que os salvos sempre chegam ao arrependimento depois de pecarem. O Espírito de Deus os conscientiza de seu estado miserável provocado pelo pecado. Por isso mesmo, João afirma no capítulo 10, verso 27, assim, olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Na sequência já lemos. Jamais perecerão eternamente. Ninguém arrebata da mão de Cristo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Deus é soberano, sim, na criação. Ele é Senhor da história. Ele é juiz, Ele é amor. Portanto, pode-se sim ter certeza do cumprimento da palavra, tanto para a salvação como para o juízo eterno. O caráter de Deus paira acima de todas as suspeitas e de toda a crença humana. Ele é perfeito. Por isso não realiza obras pela metade, ou que fiquem em dúvida. Ele é justo e julga com retidão o ser humano. Quando ele salva, está salvo, não salva pela metade. Quando ele julga, está julgado, não é pela metade. Mesmo que os homens afirmem que Deus não existe, que a Bíblia é uma palavra comum, Deus continua operando e um dia todos comparecerão ante o tribunal eterno e serão julgados segundo as suas obras e suas crenças. Em Deus não há corrupção, não há obra imperfeita, não há lei mutável, não há acepção de pessoas, não há incerteza. Ele julga com amor e retidão e sentencia cada um pela realidade de seus feitos. Ele não julga com parcialidade. Se temos no Cristo o coração e somos obedientes à sua palavra, nesta situação que estamos atravessando, paz, segurança e nada a temer nos acompanha. Porque quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. O nosso guia e protetor é Jesus Cristo. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.